A Rússia tem demonstrado uma postura intransigente desde o início do conflito com a Ucrânia, não mostrando sinais de recuo. O Kremlin, sob a liderança de Vladimir Putin, segue com uma estratégia bem definida para consolidar o controle sobre o território ucraniano, tendo como objetivo principal a expansão de sua influência política e militar na região. As tropas russas, especialmente sob a coordenação de unidades como a 810ª Brigada, têm se concentrado em áreas de grande importância estratégica, com destaque para os arredores de Sumy, uma cidade localizada no norte da Ucrânia, próxima à fronteira com a Rússia. Inicialmente, as operações russas tinham objetivos mais limitados, mas rapidamente se transformaram em uma série de ofensivas de maior escala. O avanço não se limita a uma série de confrontos isolados, mas faz parte de um esforço coordenado para garantir a supremacia russa na Ucrânia e enfraquecer a resistência local. O Kremlin tem utilizado suas forças militares para desmantelar as defesas ucranianas, destruir centros de resistência e interromper suas linhas logísticas, principalmente em áreas como Sumy, um ponto crítico para o abastecimento de tropas ucranianas. Em resposta para ataques ucranianos, Putin ordenou uma intensificação imediata da presença militar russa. Em uma conferência realizada em São Petersburgo, o presidente russo sublinhou a eficácia das suas forças armadas, ressaltando não apenas a defesa de posições estratégicas, mas também a expansão do controle russo sobre novas regiões, estabelecendo uma linha de frente mais favorável à Rússia. A movimentação das tropas russas, como o avanço da 810ª Brigada, tem exercido uma pressão crescente sobre as linhas de defesa ucranianas, sinalizando uma nova fase no conflito. A captura de pontos estratégicos tem sido uma das principais táticas adotadas pela Rússia ao longo do conflito, com o objetivo de enfraquecer as defesas ucranianas e assegurar a continuidade de suas operações militares. Um exemplo claro dessa estratégia é a ocupação do vilarejo de Novenko, uma pequena localidade localizada nas proximidades de áreas de grande valor militar. Ao tomar o controle dessa região, a Rússia busca ampliar sua presença na zona de conflito e pressionar as forças ucranianas em setores vitais, como a cidade de Sumy. Essa manobra faz parte de uma série de ofensivas planejadas para isolar os pontos de resistência e diminuir a capacidade da Ucrânia de organizar uma defesa eficaz. Sumy, uma cidade situada no nordeste da Ucrânia, tem se tornado um dos campos de batalha mais críticos do conflito, principalmente devido à sua posição estratégica. Além de ser um centro urbano de relevância para a população local, a cidade também desempenha um papel crucial no fornecimento de recursos e na logística de combate das forças ucranianas. O controle de Sumy não é apenas uma questão de domínio territorial, mas também de controle de importantes rotas de abastecimento que conectam várias regiões, tanto no interior da Ucrânia quanto em direção à fronteira com a Rússia. A perda de Sumy representaria, portanto, um golpe devastador na capacidade de resistência das forças ucranianas, comprometendo gravemente o fluxo de suprimentos essenciais para a manutenção das operações no leste e no norte do país. Além da ocupação terrestre, a Rússia tem demonstrado seu poderio militar através de ataques aéreos de alta precisão, uma estratégia que tem se mostrado extremamente eficaz em desestabilizar as defesas ucranianas. Utilizando mísseis Iskander, conhecidos por sua precisão e capacidade de atingir alvos com grande exatidão, as forças russas realizaram ataques diretos contra unidades de artilharia ucraniana posicionadas nas imediações de Sumy. Esses ataques, que visam neutralizar as defesas antiaéreas e as unidades de artilharia, são feitos de forma coordenada, a fim de maximizar o impacto e impedir que as forças ucranianas tenham tempo para reagir ou reposicionar suas unidades de forma eficiente. A rapidez com que esses ataques acontecem torna extremamente difícil para as forças ucranianas adaptar suas táticas ou desenvolver contra-ataques eficazes, o que aumenta ainda mais a pressão sobre os soldados no terreno. Com essa combinação de avanço terrestre e poder aéreo, a Rússia tem conseguido exercer uma pressão constante sobre as forças ucranianas, ao mesmo tempo em que bloqueia suas linhas de fornecimento e enfraquece sua capacidade de resistir a uma guerra prolongada.
chegada. Esses ataques de alta precisão não apenas causam danos físicos às unidades inimigas, mas também têm um efeito psicológico significativo, minando a moral das forças ucranianas e gerando incertezas sobre a capacidade de defesa do país. Enquanto isso, as tropas russas continuam avançando, aumentando seu controle sobre territórios estratégicos e consolidando sua posição na região, deixando claro que a luta pelo controle de Sumi e de outras áreas-chave da Ucrânia será um fator determinante para os próximos capítulos do conflito. O cenário em Sumi e nas regiões adjacentes continua a se agravar à medida que o conflito se intensifica. Localizada no nordeste da Ucrânia, Sumi tem se tornado um dos pontos mais críticos na guerra, especialmente devido à sua posição geograficamente estratégica. A cidade e suas proximidades representam um centro vital para as operações de abastecimento das forças ucranianas, ligando diferentes partes do país com importantes rotas de comunicação e transporte. A Rússia não apenas ameaça isolar as forças ucranianas nas áreas circundantes, mas também pressiona diretamente suas linhas de fornecimento, que são essenciais para manter o fluxo de recursos, armamentos e reforços para as tropas ucranianas. A interrupção dessas rotas poderia significar a desestabilização das defesas locais, o que, por sua vez, aceleraria o risco de uma derrota, caso a Ucrânia não consiga reagir de forma eficaz e restaurar seus canais logísticos. À medida em que as forças russas avançam, tomando cada vez mais território na região, o controle de Sumi se torna ainda mais crucial. A cidade se situa em uma área estratégica, com uma proximidade que a coloca como um ponto de apoio fundamental para as ações russas no nordeste da Ucrânia. Se os russos conseguirem consolidar seu domínio sobre Sumi, isso pode marcar um ponto de virada no conflito, alterando drasticamente a dinâmica da guerra. A cidade não só é importante pela sua localização geográfica, mas também pela sua infraestrutura e relevância como um centro de defesa para o governo ucraniano. Com a captura total de Sumi, as forças russas poderiam isolar efetivamente outras regiões do leste da Ucrânia, dificultando ainda mais o reabastecimento e o transporte de tropas ucranianas, o que tornaria a resistência mais difícil e aumentaria a pressão sobre as forças de Kiev. A estratégia russa continua a ser clara e bem definida. O objetivo principal é a destruição das defesas inimigas, especialmente os pontos de resistência mais críticos, e a interrupção das principais rotas de fornecimento que sustentam as forças ucranianas. A Rússia também tem procurado redefinir o equilíbrio de poder no território, criando uma linha de frente mais favorável ao Kremlin, ao mesmo tempo em que busca enfraquecer a moral das forças ucranianas. Com táticas que incluem ofensivas diretas, bloqueios logísticos e ataques aéreos de precisão, o Kremlin está estabelecendo um cerco cada vez mais apertado, não apenas militarmente, mas também em termos de recursos e apoio. À medida que a guerra continua, a Rússia avança de maneira decisiva, com um compromisso claro em alcançar seus objetivos, utilizando uma combinação de força militar e manobras estratégicas. O Kremlin não está disposto a permitir que a Ucrânia mantenha qualquer forma significativa de resistência por muito mais tempo. A incapacidade da Ucrânia de reverter a situação nas próximas semanas pode resultar em um novo estágio do conflito, onde a resistência se tornaria ainda mais fragmentada, enquanto a Rússia reforçaria sua posição de domínio no território ucraniano.